Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu irei explicar o método de Newton-Raphson, que é um método que tem como objetivo encontrar raízes de funções, certo? Ou seja, você tem uma função qualquer, por exemplo, pode ser uma parábola, e você quer saber aonde ela vai ser igual a zero, em que ponto que o y vai ser igual a zero. Primeiramente, eu vou explicar a dedução mais formal, vinda do livro de cálculo numérico. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo esse livro que eu usei como base. E logo em seguida eu vou mostrar um método para você resolver apenas com a equação da reta. Então vamos lá, gente. O método de Newton-Raphson ele tem como objetivo tentar acelerar a convergência do método do ponto fixo. Lembrando um pouco do método do ponto fixo, ele tem como uma das condições de convergência o módulo de φ' de x ser menor do que m, que tem que ser menor do que 1, para qualquer x pertencente a i, que é o intervalo centrado na raiz, certo? Beleza. A convergência do método será mais rápida quanto menor for o módulo de φ' no ponto epsilon. Beleza, então vamos partir dessa equação aqui, que é a equação do livro do cálculo numérico, que eu disse para vocês que é mais formal, e vamos tentar achar alguma relação. Primeiro, vamos derivar essa função aqui em relação a x. Como que ela iria ficar? A derivada em relação a x dessa função seria dφ dx, certo? Que é φ', vai ser igual a 1, porque a gente derivou o x, certo? Mais o produto, que é a linha f mais a f', beleza? Depois, a gente fazendo com que f no ponto que a gente está chutando que seja zero, vamos supor que essa f aqui seja igual a zero. Então a gente vai perder essa parcela, certo? Então a gente vai ficar com φ' no ponto epsilon igual a 1 mais essa parcela aqui. Se a gente quiser que esse valor aqui seja igual a zero, para a gente encontrar a raiz da nossa função, que é o que a gente quer achar, né? A única forma disso aqui ser verdade, disso ser igual a zero, é se e somente se esse produto aqui for igual a menos 1. Porque daí a gente vai ter mais 1 aqui. Com menos 1 vai ser zero. Então, a no ponto epsilon vezes f' no ponto epsilon vai ser igual a menos 1. E depois a gente pode escrever dessa forma também, certo? Agora, tomando de um modo geral, a gente vai ficar com isso aqui, em função de x, beleza? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa parte aqui dessa relação que encontramos e substituir nessa equação inicial, certo? Se a gente substituir aquilo aqui, a gente vai ter x menos f de x sobre f' de x, certo? Que é o que está escrito aqui no final. Beleza. Agora, pegando essa relação que a gente já encontrou, vamos derivar novamente. Agora derivando a φ' de x com o que a gente encontrou inicialmente, beleza? Então a derivada disso aqui vai ser a derivada de uma variável, que é 1, menos, qual que vai ser a derivada no quociente? Lembra da regra? Vai ficar a derivada disso aqui vezes o que está embaixo. Qual que é a derivada de f de x? Vai ser f' de x vezes f' de x vai dar f' de x ao quadrado. Menos, agora f de x, e vamos derivar o que está embaixo. O que está embaixo? F', a derivada de f', f duas linhas, dividido pelo que está embaixo ao quadrado. F' de x ao quadrado. Beleza. Achando isso aqui, o que a gente pode fazer? A gente não tem 1 menos isso aqui. Se a gente tirar isso aqui para fora, a gente vai ter f' de x ao quadrado sobre f' de x ao quadrado, que isso aqui vai ser igual a 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0, certo? Então, a gente vai ficar só com esse termo aqui, certo? Distribuindo o sinal para cá, menos, vai ficar com menos aqui, vai ficar mais, certo? Então, só escrever aqui para fixar bem, gente. O que a gente tem aqui? A gente tem um 1 menos, certo? Isso aqui eu posso colocar ele para fora, assim, ó. Eu posso escrever ele dessa forma. Certo? E eu posso, como eu estou distribuindo esse sinal, distribuir para cá, eu tenho que distribuir ele para lá também. Então vai ficar mais f de x vezes f duas linhas de x dividido por f' de x ao quadrado. E o que é isso aqui? Isso sobre a mesma coisa é igual a 1, certo, gente?
Aí é onde fica 1 menos 1, 0. Então a gente fica só com essa parcela, que é isso aqui. Beleza. Chegando nessa relação de φ' de x, o que a gente tem? Pensa bem, gente. Se esse f aqui ele for igual a 0, a gente tem que essa função vai ser igual a 0. Então a gente tem que o φ' de x vai ser igual a 0. Só que a gente tem que lembrar que essa parte do denominador tem que ser diferente de 0, porque senão isso aqui não existe. Então a gente tem que lembrar que a f' no ponto epsilon tem que ser diferente de 0, para essa relação realmente existir. Então dessa forma, escolhido um x0 qualquer, ou seja, um ponto inicial, como se fosse um chute, a sequência xk será determinada por xk mais 1 igual xk menos fxk sobre f' de xk. Tomando que o k são números inteiros, certo? São iterações. Beleza, gente. Qual que é a motivação geométrica para isso? Esse método é obtido graficamente da seguinte forma. Dado o ponto xk, fxk, traçamos a reta LK tangente à curva neste ponto. Então, essa aqui é a equação da reta, pessoal. Lembra da equação da reta? Então, qual que é a forma que eu disse que era mais fácil para encontrar toda essa relação? Vamos partir desse princípio, gente. Ó. A equação da reta, ela não é um y menos um y0 igual a um coeficiente angular, por exemplo, um a vezes x menos x0. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos escrever isso aqui de forma um pouquinho mais bonita. A gente faz que y menos... Isso aqui é uma função de x, certo? Então, uma função de x no ponto zero. Y0 é uma função de x no ponto zero. Isso aqui é igual... O que é o a? O a não é o coeficiente angular da reta? Então, o coeficiente angular é o que? É a derivada, né? Então, a derivada no ponto x0. Beleza. X menos x0. A gente não quer encontrar a raiz da função. E a raiz da função, o que significa isso? É quando o valor de y é igual a zero. Então, se a gente pegar esse valor de y aqui e substituir como zero, a gente fica com menos f de x0 igual... Vou passar isso aqui dividindo, tá? Vai ficar f' de x0 é igual a x menos x0. Beleza? Essa relação que a gente tem, a gente pode reescrever ela dessa forma. X vai ser igual... Aqui está negativo, eu passo para o outro lado positivo, certo? x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Então, a gente sai da equação da reta e encontra essa equação que praticamente exemplifica. Ela já dá para a gente o que vai ser as nossas futuras iterações, certo? Então, lembrando aqui, ó, seguindo, que foi essa equação da reta, que é praticamente o mesmo que eu fiz aqui. Se a gente pegar que isso aqui é um valor inicial e a gente quer achar o próximo valor, a gente pode escrever dessa forma. Ó, x de k mais 1 vai ser igual a xk menos a f no ponto xk dividido pela f' no ponto xk. Então, quando a gente colocar um valor de k aqui, a gente vai achar o k mais 1 dele. Então, se a gente quiser achar o k mais 2, ó, se a gente quiser achar o k mais 2, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o k mais 1 aqui e vai achar o k mais 2. Se a gente colocar o k mais 2 aqui, a gente acha o k mais 3. Então, lembrando que essa relação ela pode ser usada para iterações, por exemplo, num programa que você queira montar em MATLAB ou em alguma outra linguagem. Então, eu trouxe aqui um exemplo que também é daquele livro que eu disse, o livro da Márcia, de cálculo numérico. Então, vamos, por exemplo, ó, ele deu uma função aqui, x² mais x menos 6. Beleza. Ele deu o epsilon2 aqui e deu o x0 igual a 1,5. Beleza. A φ de x, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a x menos f de x sobre f' de x, que é aquela formulinha que a gente encontrou, certo? Se a gente pegar o ponto 1,5 e substituir aqui no lugar de x, a gente vai encontrar um valor para essa função φ, certo? Então, se a gente substituir o x0 como 1,5, a gente vai encontrar a φ no ponto x0 vai ser isso, que é igual ao valor do x1, certo? Que vai ser igual a essa equação, que é o valor de x1. Se a gente colocar o x0 aqui, a gente vai ter o x1,
e vai ser igual também àquela função que a gente achou. Beleza. E o que isso importa? Isso importa nessa questão. Ó. Se a gente pegar esse x1 depois e iterar de novo, colocar na função, substituir tudo no lugar de x como 2,0625, a gente vai encontrar o x2, que é esse valor, 2,00076. Que se a gente pegar e substituir de novo no x, a gente vai encontrar o x3. Que, olha, reparando aqui nas casas decimais, a gente tem que esse valor vai se aproximar de 2. Então, fazendo isso, a gente vai encontrar a raiz. Então, vocês perceberam que apenas com 3 iterações a gente conseguiu encontrar o valor bem próximo, com 5 casas decimais, do que é a raiz dessa função? Então, se a gente trabalhasse com o método ponto fixo, a gente provavelmente encontraria um valor mais próximo, ou nem tão próximo assim com esse método, só na quinta iteração, que seria o valor de 2,00048. Lembrando que são 5 casas decimais, certo? Então, gente, o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que o método ponto fixo, ele é facilmente encontrado, se a gente chamasse essa função aqui de zero, certo? A gente quer que isso seja zero, a gente passaria esse x ao quadrado, a gente passaria tudo isso aqui para lá, certo? Então ficaria 6 menos x e depois tiraria a raiz, certo? Que é o valor centrado, que é o que eu disse lá no início, que o método ponto fixo ele trabalha com valor centrado. Então, a gente teria achado o valor próximo de 2 apenas com 5 iterações. Já no método de Newton, a gente consegue encontrar o valor com 3 iterações. Então, é isso, gente. Obrigado pela companhia aí. Espero que tenha aprendido algo de legal. E tamo junto, galera. Falou!